Vocês me perguntaram como eu posso fazer o melhor gerenciamento das minhas emoções. Essa coisa que a gente tem, que de repente invade a gente numa onda, um tsunami, que é quase impossível gerenciar e a gente acaba tendo comportamentos que eventualmente a gente acaba se arrependendo. Bom, vamos falar, antes de falar do gerenciamento das emoções, o que que são as emoções, né? E as emoções, elas são basicamente manifestações complexas, a gente já sabe, você já sabe disso, que carrega consigo mesmo essas mensagens essenciais sobre a gente, sobre a nossa vida interior, sobre o que a gente está sentindo, né? Basicamente, eu gosto de dizer que elas são mensageiras. E elas estão avisando para a gente sobre algumas necessidades que não são atendidas, sobre alguns limites pessoais ou situações que, na verdade, estão requerendo a nossa atenção imediata. Tem um pesquisador que eu gosto muito da Universidade de Yale, se chama Mark Brackett, e ele descreve as emoções como sendo guias fundamentais que revelam o que realmente a gente valoriza e onde a gente deve colocar nosso foco, nossa atenção e nossa energia. Elas não são assim só reações automáticas, mas elas são pistas mesmo valiosas que orientam a gente nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos, no nosso comportamento. Então, cientificamente falando, as emoções são respostas biológicas e neurofisiológicas do nosso organismo às situações do nosso ambiente, e ela possui uma função evolutiva fundamental na história do ser humano. Então, tem um psicólogo chamado Paul Ekman que mapeou algumas emoções básicas, como medo, raiva, tristeza, alegria e nojo, que também são as emoções que foram usadas naquele filme Divertidamente. Ele fala que elas desempenham um papel fundamental, né, para questões específicas da adaptabilidade humana, protegendo a gente de alguns perigos, fortalecendo alguns laços sociais, relações sociais e ajudando a gente a navegar um pouco os desafios das relações. Então, por exemplo, o medo tem a função evolutiva de proteger a gente contra algumas ameaças, né? Pode ser de uma presa em relação a um predador, né? E prepara o corpo da gente para uma reação de luta ou fuga. Então, a gente entende isso, isso fica muito claro, né? A resposta evolutiva da emoção com medo. Além dessa função adaptativa, né, imediata e evolutiva, tem uma outra pesquisadora que eu gosto muito que chama Lisa Feldman Barrett. Ela fala que as emoções também são construções cognitivas influenciadas por nossas experiências prévias e pelo contexto social e cultural. Olha, o que que é isso? Fala um pouco mais sobre isso. Então, assim, ela diz que não existe uma resposta emocional universal, né, para cada situação, mas que as emoções são, na verdade, moldadas por nossa cultura, nossas percepções, nossas expectativas, nosso aprendizado social. Então, isso reforça um pouco a ideia de que as emoções não são simplesmente respostas passivas do nosso corpo, mas são resultados também da nossa interpretação do mundo. Isso fica bem interessante porque, obviamente, você já deve ter percebido que duas pessoas não reagem iguais, né, da mesma forma, ou não têm as mesmas emoções quando uma situação específica acontece com duas pessoas, né? Então, isso fica muito claro. Então, do ponto de vista também energético e espiritual, o Joe Dispenza, né, muito famoso, ele diz que as emoções elas são frequências vibracionais que a gente atrai para a nossa vida a experiências semelhantes àquela energia emocional que a gente emitiu, né? Então, por exemplo, emoções negativas constantes, como, por exemplo, ressentimento, ansiedade ou medo, elas podem criar alguns ciclos de repetição energética, atraindo situações que reforçam esse estado. Então, se você pensa, né? Se você sente medo e você pensa com frequência, você está emitindo essa frequência vibracional e que acaba atraindo mais medo para você mesmo, né? Em contrapartida, algumas emoções consideradas positivas por ele, como gratidão, amor, né, atraem experiências que fortalecem essa conexão com a vida e potencializa, né, essa expansão emocional, essa expansão espiritual. E, obviamente, né, a gente prefere sentir algumas emoções positivas do que negativas. Então, ele traz esse aspecto energético espiritual das emoções. E uma outra pesquisadora também da Califórnia, que se chama Barbara Fredrickson, ela fala do papel crucial das emoções positivas, né?
propondo uma teoria de que a gente tem que ampliar e construir a partir delas. Então, o que que ela propõe? Que ela fala que as emoções positivas, né, por exemplo, alegria, gratidão, serenidade, elas ampliam nossa consciência e nossa atenção e ajuda a gente a construir alguns recursos internos, né, mais duradouros. Por exemplo, a resiliência, a criatividade, as relações sociais mais fortes. Então, diferente das emoções negativas, que geralmente estreitam o nosso foco de atenção, né? Então, quando a gente sente medo, a gente fica mais contraído, né? Raiva. As emoções positivas, elas permitem a gente a se abrir a novas experiências e perspectivas. Então, acho muito interessante essa pesquisa dela, que fala sobre as emoções positivas e como ela afeta até alguns traços de personalidade, como estar aberto a novas experiências, né? E é importante a gente entender também, e eu tenho estudado mais recentemente alguns pesquisadores e muito relacionados à espiritualidade, né? E eu acho interessante a gente entender esse equilíbrio dinâmico, né? Que as emoções têm essas polaridades complementares, como o yin e yang, né? Como se fosse um equilíbrio dinâmico. Então, por exemplo, a emoção do medo, ela traz junto dela esse potencial, né, da coragem, da prudência. Então, eu costumo dizer que não existe coragem sem medo, né? Então, pode parecer até um paradoxo, mas esse equilíbrio dinâmico, né? O medo e da coragem, né? Sem o medo, ele não traz junto com ele o potencial da coragem e da prudência. A tristeza, por exemplo, a tristeza ela carrega uma dentro de si, né? Como se fosse uma semente da alegria e do contentamento, porque no fim das contas a gente só tem a tristeza quando a gente conhece a alegria, né? E a raiva, ela pode ser muito positiva, né? Ela pode se transformar numa energia muito grande, criativa, motivadora, né? Para você ir para frente e resolver alguma coisa, né? Porque você ficou com raiva, né? Então, eu acho muito interessante esse aparente paradoxo entre as emoções, porque, de fato, elas têm esse equilíbrio dinâmico, né? E cada emoção traz esse convite, né? Para a gente explorar essa dualidade, né? Essa integração saudável dessas forças que são aparentemente opostas, mas que são fundamentais no nosso desenvolvimento emocional e até espiritual, né? Então, acho bem interessante, isso é muito fascinante para mim. E algumas emoções, elas são intensas, né? Eu gosto de dizer que elas sinalizam a necessidade de atenção para alguns aspectos específicos da nossa vida emocional. Então, por exemplo, né? Uma autora que eu sou apaixonada também é a Brené Brown, e ela fala que ignorar ou simplesmente reprimir, né, as emoções negativas, ela não elimina a influência dessas é, emoções sobre a gente, né? Muito pelo contrário, o que que acontece? Ela fortalece num nível inconsciente essas emoções, aumentando até a intensidade e a persistência. Então, ela propõe, né, que acolher e expressar essas emoções de forma consciente promove uma liberação emocional, né, aumentando até a nossa sensação de bem-estar emocional e, vamos combinar, a nossa autenticidade, né? E eu gosto muito que a Brené Brown tem muitos estudos sobre vulnerabilidade. Eu acho muito bonito, assim, a gente falar das emoções e falar de vulnerabilidade, principalmente no momento em que a gente pensa que ao compartilhar o que a gente sente, né, quando não é uma emoção positiva, né, a gente está sendo vulnerável e está reconhecendo o nosso lado humano também. Então, acho isso, assim, lindo, poético, né, da nossa vida aqui na Terra, dessa experiência humana que a gente vive. E outra coisa muito importante que eu acho da gente falar é sobre as relações sociais e que as emoções têm um papel fundamental nos nossos vínculos, né, na manutenção desses vínculos sociais. Então, tem um neurocientista que se chama Matthew Lieberman. Ele fala que as emoções elas são fundamentais para essas relações porque elas, na verdade, possibilitam que a gente se comunique,
né, de uma forma eficaz e empática com os outros, né? Então, muita gente fala sobre empatia, né? E eu acho que ele traz esse aspecto bem interessante das relações interpessoais, o impacto das emoções, quando ele fala justamente, né, que ao saber o que a gente sente, a gente consegue se comunicar e a gente consegue também ser mais empático com o outro, se colocar no lugar do outro. Então, ele fala de algumas emoções, como, por exemplo, empatia, compaixão, gratidão, são importantes porque fortalecem os relacionamentos, né? E criam esses ambientes sociais, essas relações mais saudáveis, onde a gente tem confiança, onde a gente tem um senso de pertencimento, onde a gente tem compreensão mútua, né? Então, fundamental esse estudo também desse neurocientista. E aí, queria trazer para vocês, né, todos esses estudos, essa perspectiva, falando da consciência emocional, porque ela é fundamental para uma vida plena, feliz, para a nossa sensação de bem-estar, né? Então, quando a gente se torna mais consciente das nossas emoções, a gente acessa como se fosse um recurso interno, né? Para compreender mesmo a nossa realidade interna, alinhar com os nossos valores, responder ao mundo, com mais autenticidade, com mais sabedoria. Então, acho bem importante. E a prática dessa autoconsciência emocional, né, permite que a gente transcenda algumas reações automáticas que a gente tem, que muitas vezes a gente não se orgulha, né? De forma consciente, né? E podendo melhorar alguns padrões de comportamento que a gente tem, né? Então, e melhora até a nossa relação com com a gente mesmo, né? Com os outros e com o mundo, né? Então, de forma geral, acho muito importante e relevante deixar claro aqui que as emoções, né, o maior propósito das emoções não é simplesmente reagir ao mundo externo, né, mas ajudar a gente a viver com essa integridade emocional, com essa integridade, relacional e essa integridade espiritual também, se a gente entender a importância do campo energético das emoções e como elas afetam também nosso estado, né? E como elas podem ser vibrações que atraem, né, vibrações parecidas ou não. Então elas são pontes muito valiosas, assim, que elas ligam o nosso mundo interior, né, com o nosso mundo exterior. E acabam guiando a gente para uma vida mais consciente, para uma vida mais integrada, para uma vida mais conectada, né? Então, quando a gente compreende profundamente o propósito dessas emoções, a gente abre porta para a expansão da consciência e que eu acho muito bonito e fundamental no processo de transformação e desenvolvimento humano. E aí quero deixar aqui para vocês, né, um exercício, propor um exercício que seria registrar diariamente, né, as suas emoções predominantes, porque quando a gente registra, a gente desenvolve essa consciência emocional e a gente fortalece essa percepção, né, das nossas próprias necessidades. Então, a proposta é simples, é você durante uma semana, toda noite, escrever o que que você sente, quais as suas emoções surgiram ao longo do dia, descrever rapidamente o contexto e uma mensagem, né, que você sente que aquela emoção te trouxe.